Olá para você que está ligado na programação da Rádio Defensoria. Está começando mais um podcast Entrevistas DPE comigo, Beatriz Bril. E hoje nós vamos conversar com a psicóloga Sângida Teixeira, que vai contar para a gente um pouquinho do transtorno do consumismo compulsivo, também conhecido como oniomania, que é esse desejo de comprar sempre, né? E de comprar sem necessidade, em excesso. E por que a gente vai trazer esse assunto? Para falar sobre educação financeira também, né? Fazer pensar, na verdade, sobre a situação de saúde mental, questões sociais também. Mas, enfim, seja muito bem-vinda e obrigada por ter aceitado o convite. Obrigada, é um prazer imenso estar aqui falando de saúde mental para tanta gente. Explica pra gente, então, inclusive a sigla é TCC, né? É. Que é o transtorno de comprar compulsivo. Explica pra gente quais são as características, né, do que é de fato o transtorno. Tá, primeiro a gente precisa entender a diferença, né? Existe uma diferença entre o consumo e o consumismo. O consumo é aquilo necessário para o nosso dia a dia. Então, eu preciso consumir água, eu preciso consumir roupas para o trabalho, eu preciso consumir sabonete, desodorante. Isso são coisas necessárias. E o consumismo seria aquilo que não é necessário, aquilo que é supérfluo, que eu dou um jeito de tornar isso necessário para eu poder consumir. Então, eu já tenho 5 blusas, mas eu preciso da sexta porque eu preciso, porque está um preço bom. Eu não tenho necessidade de adquirir aquela blusa, mas eu torno aquilo necessário. Então, são coisas supérfluas. As características são compras compulsivas, desnecessárias, né? Eu compro porque está na promoção, eu compro porque eu tenho limite no cartão, eu compro porque eu estou triste, eu compro porque eu briguei com alguém, eu compro porque eu tô me sentindo um pouquinho para baixo. Então, são coisas que estão além da necessidade. Você citou algumas características, então, por exemplo, eu compro porque briguei com alguém, porque estou triste ou porque, enfim, tive algum conflito pessoal mesmo, né? E aí já trata sobre a questão de saúde mental. Quer dizer, então, que normalmente nós, né, como seres humanos, a gente tenta apaziguar esse sentimento se gratificando de alguma forma. O que se explica? Exatamente. Nós, seres humanos, a gente precisa estar sempre reafirmando o nosso comportamento de alguma forma. Então, assim como a compulsão alimentar, ela muitas vezes é uma característica do afago, né, que a gente precisa, a compulsão por compras também. Toda compulsão está ligada a uma falta. Então, se eu estou me sentindo insegura, se eu estou me sentindo para baixo, se eu estou me sentindo triste, essa compulsividade em comprar, ela pode ser um afago. Então, eu me sinto mais tranquila, então eu me sinto com a minha autoestima melhor, então eu acho que eu mereço, porque eu trabalhei muito. É a mesma coisa da compulsão alimentar. Você segue uma dieta ou você teve um dia estressante, você consome algo, algum alimento, porque você merece aquilo ali. Então, com as compras, funciona da mesma forma. E em relação a isso, né? O que leva a desenvolver esses fatores psicológicos, né? O que leva que pode aflorar e contribuir ainda mais para esse transtorno, né? Do dia a dia. Existe também uma questão social, de questões familiares, de criação também. Como é que surge mesmo esse transtorno? Primeiro, a gente precisa entender que cada indivíduo, apesar das experiências parecidas, a gente vai assimilar as coisas de forma diferente, né? Então, muitas vezes, a baixa autoestima, ela faz você comprar aquilo ali. Então, cada um vai reagir a isso de forma diferente. Mas um dos fatores, que é o que tu falou inicialmente, que vão falar sobre educação financeira, é um fator, assim, que é primordial. Primeiro, porque eu vejo aquele limite daquele cartão de crédito e eu acho que eu posso comprar. E aí eu esqueço que eu vou pagar. A facilidade em ter compras, acesso à internet, comprar na internet, dá uma sensação como se você estivesse ganhando presente quando aquela encomenda chega na sua casa. Então, eu acho que o primordial aí é a dificuldade em organização financeira. Porque aí você não tem ideia do que você pode guardar, do que você deve gastar, do que são das contas fixas, do que é supérfluo, o que é para você se divertir, o que é para o final de semana. E aí você acaba consumindo sem medidas. Mas um fator é baixa autoestima, ansiedade, depressão. Quando a pessoa se sente um pouquinho ansiosa, então a forma que ela se conforta seria fazendo compras. Esse seria, então, um dos perfis mais propensos a desenvolver, então, o famoso TCC, que é esse transtorno. Exatamente. Quais são os outros perfis que podem se identificar, assim, de forma mais fácil, né? Não que a psicologia, ou então que a terapia, enfim, o diagnóstico seja um diagnóstico fácil. Mas como identificar, assim, esses perfis mais propensos a desenvolver esses transtornos? Assim, sempre quando a gente fala em padrões, a gente está falando
não é uma regra, é um padrão. Normalmente a pessoa tende a ir por aquele caminho, mas não é um padrão, né? Mas são perfis muito ansiosos já. Pessoas que já usam alguns mecanismos para se defender da ansiedade ou da depressão. Então, sempre que eu tô ansiosa, eu não consigo me acalmar sozinha. Eu não consigo fazer uma atividade física, eu não tento respirar, relaxar. Eu busco outros mecanismos. A compra é um deles. Então, a gente precisa se observar. Eu acho que ninguém melhor do que nós mesmos para nos observar. Quando eu tô ansiosa, quando eu tô triste, quando eu tô para baixo, o que eu faço para me sentir melhor? Eu começo a comprar coisas que eu já tenho no meu guarda-roupa, eu começo a comprar coisas supérfluas que eu vou me arrepender depois, então eu preciso ligar o sinal de alerta. Além da falta de organização financeira, se eu uso mais do que eu devo, né? Se eu gasto mais do que eu recebo, eu preciso estar alerta com relação a isso. Se eu gasto todo o limite do cartão de crédito e o meu salário é só para pagar cartão e eu passo o mês usando o cartão, e isso não era o que estava programado, então eu preciso ligar um alerta se eu não estou comprando mais do que eu deveria. E falando nisso, quando você usa o cartão, enfim, acaba se endividando por conta de consumir demais, isso pode gerar até outros problemas emocionais e psicológicos, né? Exatamente. O consumismo, esse TCC que vocês se referem, ele acaba interferindo na nossa saúde mental. Por quê? Porque a primeira coisa que a gente perde com uma dívida é o sono, né? Então a gente fica extremamente preocupada como é que a gente vai pagar, se a gente vai como é que eu vou conseguir pagar isso. Eu tento ficar pensando novas formas de ganhar dinheiro para aquilo ali. Eu fico constrangida com os meus colegas, ou eu peço dinheiro emprestado de alguém e eu não consigo pagar. Então vai gerando uma bola de neve onde eu vou me excluindo de algumas rodas, de algumas conversas, e aí eu me acabo sozinha, né? Me isolo sozinha, fico sozinha, evito o contato social, digital, e eu vou me retraindo. Então, o primeiro impacto é o sono. A gente fica muito preocupado, já interfere no nosso sono. Depois, o nosso rendimento no trabalho. Então, eu preciso desse trabalho, mas eu não estou conseguindo render como eu deveria, porque eu estou preocupada pensando naquela dívida. Ou, muitas vezes, eu acabo não rendendo muito no trabalho, porque eu já estou pensando em comprar. Eu fico horas pesquisando o que comprar. Eu tenho muito aplicativo de compra, e aí eu fico ali o tempo todo vendo promoção, vendo o que comprar. Então, é exatamente por aí. O que acontece, assim, para desmistificar mesmo e fazer com que se compreenda, o que acontece no cérebro de uma pessoa compulsiva, no caso, né? Quais são os hormônios ali que são liberados, qual é o sentimento, né, que se sente na hora da compra, antes de lembrar que precisa pagar esse cartão, pagar essa dívida? Primeiro é uma satisfação, né? É uma satisfação muito grande você adquirir aquilo ali que você tá desejando, que você quer muito para entrar numa roda, quer muito porque todo mundo tem, não porque é necessário. Então, primeiro é uma satisfação, uma alegria, algo você se sente muito bem. Eu posso comprar aquilo ali, eu mereço comprar aquilo ali. Então, o que é liberado é a alegria, né? O hormônio do prazer, da felicidade. Então, antes de você raciocinar sobre tudo isso, você se sente satisfeito. Posterior a isso, vem a culpa, né? A culpa de como eu vou pagar, a culpa de que eu não precisava, o sentimento de impotência, de não ter conseguido lidar com esse desejo. Então, logo depois vem esse momento mais depressivo, onde você se sente culpado, onde você se sente frustrado, porque aí vai começando a cair a ficha de que essa compra vai precisar ser paga. E de que forma que as pessoas em volta podem perceber isso e auxiliar, né? Essa pessoa que está passando por esse momento, né? De consumir demais, existe alguma orientação também dada? As pessoas que estão ali à nossa volta no cotidiano são as pessoas que percebem antes mesmo de nós, muitas vezes, né? Às vezes você já percebeu, mas você está tentando fazer vista grossa para aquilo ali. Então, as pessoas que estão em volta de alguém que está com esse consumismo, você pode sutilmente, dependendo da intimidade que você tenha com a pessoa, é óbvio, amiga, você percebe que você está comprando um pouquinho demais? Você percebe que você já tem um sapato igual a esse, não é necessário, você tem muita coisa, por que você não faz um bazar daquilo que você tem para poder comprar coisas novas? Então, a gente vai dando sugestão de acordo com a intimidade que a gente tem, né? É importante a gente lembrar que existe um respeito, um limite pra gente não ofender o outro. Então, quem tá ali pertinho pode dar sugestão. Amiga, você percebe que você comprou uma coisa igual a essa ou que você já tem muitas dessas? Você percebe que sempre que você tá triste, sempre que acontece alguma coisa ruim, você acaba fazendo uma compra para satisfazer e o problema não é resolvido. Então, você pode ir pegando os fatos, né? Para que essa pessoa consiga entender os fatos, realmente, não os achismos. Eu acho que você faz isso. Não, você percebe que você comprou isso
em razão de um conflito que você teve com fulano ou ciclano. Então, isso vai fazendo esse consumista, né, ali perceber a situação. Mas uma outra orientação também é procurar terapia, né? Exatamente, sempre, né? É extremamente necessária a terapia para resolver os problemas que a gente já tem e para evitar alguns conflitos anteriores. Mas, assim, dentro desse caso de consumismo, né? A terapia ela é fundamental, porque existe outras coisas ali por trás. Se você está ansiosa e você usa a compra para resolver essa ansiedade, não vai ser resolvido. Mas a gente, dentro da terapia, a gente trabalha isso. Como você lida com a ansiedade, por que essa ansiedade vem, o que acontece, por que essa ansiedade existe. A gente vai trabalhando esses comportamentos que vão resultar nisso. Em alguns casos mais graves, aí a pessoa precisa entrar também com medicação, então vai precisar do acompanhamento psiquiátrico e do acompanhamento psicológico. Existem níveis graves, então, de consumismo. Sim, muito graves. Em todas as situações, né? Existem aquelas pessoas que conseguem consumir muito, mas dão conta de pagar aquilo ali. E tem aquelas pessoas que já passaram dos limites e aí estão com a bola de neve de dívidas, de coisas que são inúteis porque você comprou sem ser realmente necessário. Então, existem níveis, né? Então, em alguns níveis mais avançados, onde essa ansiedade, essa característica de ansiedade é maior e depressão também, vai precisar intervir com alguma medicação. Isso é interessante, porque aí você começa a perceber a gravidade da situação, né? E, principalmente agora, a gente passou pelo Dia do Consumidor, que foi o dia 15 de março, mas sempre tem promoções. Agora vai ter promoção de Páscoa, depois tem Dia das Mães, é Dia dos Pais, chega final do ano também, tem Natal, enfim. Durante todo o ano, o mercado também faz campanhas, faz marketing para datas comemorativas. Nesses períodos, a pessoa que tem já uma tendência a consumir, ela passa ali por uma dificuldade ainda maior vendo essas promoções? Exatamente. Fica ali um ambiente muito propício a ela fazer compras, né? De forma desnecessária. Eu vou comprar porque está em promoção. Mas eu preciso disso? A pessoa, às vezes, não consegue fazer essa pergunta básica, né? Se aquilo ali é necessário no momento. Ela vai comprar porque simplesmente está na promoção. Mesmo que ela tenha coisas parecidas, mesmo que seja desnecessário, ela já imagina uma possibilidade futura. Não, eu posso precisar disso, então eu vou comprar logo que está na promoção. Isso é uma compra, né, indevida, digamos assim. Então, esses perfis com muitas promoções, esses períodos mais propícios, faz a gente acabar consumindo sem que seja tão necessário assim. E como é que as redes sociais interferem ainda mais nesse consumismo, né? A gente está falando aqui período de promoção e a gente não delimitou se era físico ou online, né? E você até citou anteriormente que a sensação de comprar online é quando a mercadoria chega na sua casa, é como se você estivesse recebendo um presente. As redes sociais também influenciam ainda mais, aumentam, né, esses níveis de consumismo? Sim, com certeza. Hoje a facilidade da internet, a gente tem tudo aqui na palma da mão, então a gente é o tempo inteiro influenciado por outras pessoas. Então algumas coisas que você nem sabia que existia, você vê alguém usando e o benefício disso na vida daquela pessoa você quer usar. Então hoje com as influenciadoras, os influenciadores, né? Então eles postam com mais constância sobre o que está em promoção, sobre o que é novidade, sobre o que é referência, viagens, consumo do que quer que seja, a gente tem ali mais facilidade. Então, a internet, ela é um grande facilitador para essas pessoas que já têm essa propensão a consumir de forma desenfreada. Eu agora acabei de perceber que eu acho que eu sou consumista em viagem. Só não sou mais porque o cartão não dá, viu? Que se desse, acho que viajaria mais. Mas assim, eu acho que não chega a ser um nível muito preocupante também, não. Eu acho que eu consigo controlar em relação a isso, até porque não tenha o recurso inteiro financeiro para estar viajando o tempo inteiro, né? Mas se tivesse... mas aí, ó, se tivesse... tu consegue delimitar tu consegue delimitar o que tu pode e o que tu não pode, né? Então, assim, isso faz parte. Eu quero viajar, eu peguei uma promoção, eu consigo pagar, eu sei quanto é que vai ser a hospedagem, eu sei quanto é que eu vou precisar para estar ali. Isso é o natural. O normal, né? O normal. Agora, imagina só que existem pessoas que viajam e não tem condições de comprar comida lá e vão ter que garimpar para comprar comida ou fazer uma refeição, mas ela tá viajando. Entende? Então, assim, isso já é um comportamento extremamente preocupante, porque você tá ali sem poder estar, né? Sem ter a mínima condição de estar, só tem a passagem. Mas você precisa ter comprado aquilo ali. Entende? Então, as redes sociais ela tem uma grande influência, porque nós somos influenciados
pelo meio em que a gente vive, pelo que a gente consome, é natural. Nós somos influenciados e nós influenciamos também outras pessoas. Então, estar ali na rede social, em contato, seguindo muitas lojas, muitos perfis, pessoas com padrões de vida muito diferentes do nosso. Então, isso acaba interferindo e fazendo a gente querer consumir mais do que a gente deve. Mas além de não seguir pessoas que têm um padrão diferente, né? Talvez tenham um poder aquisitivo maior, mas até aquelas que têm, às vezes, postam normalmente a parte boa do ano, né? Ali conseguiu realizar um sonho, conseguiu fazer uma compra, conseguiu fazer uma viagem. Mas foi um momento muito específico de um ano inteiro, talvez de muito trabalho. Mas na rede social não parece, né? Parece que é a vida inteira, o tempo inteiro daquela pessoa é assim. Dá também para... aliás... a pessoa não pode se levar em consideração tudo que é publicado também nas redes sociais, né? E isso dá até uma outra temática para a gente trazer, que é a comparação, né? A comparação, ela é um dos grandes problemas da saúde mental. Porque a gente se comparar excessivamente com o outro acaba nos deixando muito mal, né? Então, assim, eu vejo só o palco do outro, a gente fala. Eu só vejo o que o outro quer que eu veja. Eu só vejo o que é bom, porque ele só pode postar o que é bom, né? As dificuldades para ele conseguir aquilo ali, a forma que ele conseguiu aquilo ali, eu não sei. Então, e eu nem quero saber, eu só tô vendo aquilo ali. Então, por exemplo, as viagens. A viagem você não sabe de que forma que a pessoa pagou, você não sabe quanto tempo que ela se organizou para aquilo ali, mas você quer viajar porque aquela pessoa tá viajando. E às vezes é uma viagem mais cara, uma viagem que exige mais organização. O recurso que ela ganha é diferente do seu, quem tá auxiliando ela, quem vai com ela. Então, assim, tudo isso, né, são resultados da comparação e do uso excessivo ali, de estar consumindo esses conteúdos em redes sociais que acaba impactando na nossa saúde mental de forma severa. Tem pessoas que não têm, assim, muita maturidade emocional para consumir conteúdo. Então, já vi uma pesquisa que colocou o Instagram, por exemplo, como a rede social que mais deixa os consumidores depressivos. Porque todo mundo só posta coisas boas, coisas lindas, viagens, compras, cirurgias, presentes, relacionamentos perfeitos. Então, em pouco tempo, você consumindo ali aqueles conteúdos você começa a ver assim, poxa, minha vida não é tão atraente quanto a do fulano. Tá todo mundo curtindo e eu tô em casa, tô fazendo faxina enquanto tá todo mundo viajando, né? Então, o Instagram, ele é um mecanismo, assim, que se a gente não tiver com uma saúde legal e se a gente não tiver conhecimento, autoconhecimento, a gente acaba adoecendo em razão do excesso de comparação. E quais as orientações, as dicas para buscar esse próprio autoconhecimento e não se tornar essa pessoa compulsiva também, né? Essa pessoa que fica ali comparando, também desejando, buscando ali, sempre estar se satisfazendo. Primeiramente, a gente precisa entender o que é necessário. Então, eu preciso comprar, isso é necessário para mim? Eu estou realmente precisando disso? Eu posso esperar mais um pouco? Eu posso juntar um dinheiro para me organizar? Eu quero isso só porque todo mundo tem? Ou eu quero porque eu realmente preciso? Né? Por exemplo, o celular. Celular tem muita gente que troca com facilidade porque lançou um novo. E aí o seu tá bom, a bateria tá boa, tá sem nada danificado, mas você se percebe uma necessidade de fazer uma nova dívida mesmo o seu celular estando bom. Então, isso é um sinal de alerta pra gente. Muitas pessoas fazem essa troca porque lançou um novo e não se percebe. Então, a primeira dica é a gente listar se eu preciso realmente daquilo. A segunda, depois se você já percebe que isso é em razão de ansiedade, de um conforto que você está querendo ter por algum fator externo, você precisa buscar um atendimento psicológico para entender em razão disso como é que eu lido com essa ansiedade, quais são o tratamento que eu preciso para isso, se eu já sou diagnosticado com depressão, se eu tenho baixa autoestima, tudo isso é resolvido em terapia. Ou seja, assim, pelo que você nos conta aqui agora, também o transtorno de comprar compulsivo, ele está sempre associado a outros fatores emocionais e psicológicos também, né? Exatamente. Ele sempre está associado a outras coisas. Ou a comparação, ansiedade, depressão, baixa autoestima, necessidade de pertencimento àquele meio, né? Eu compro porque todo mundo tem, eu compro porque tá na moda. Então, tudo isso é preciso só observar. Todo excesso esconde uma falta, né? Tem uma frase bem famosa. Então, se eu tô comprando em excesso, eu preciso olhar um pouquinho para mim, para eu entender o que eu tô querendo preencher. E acho que buscar esse autoconhecimento na terapia, realmente acho que não tem
aliás, outra maneira, outra ferramenta mais perfeita para esse momento, né? Exatamente. Só na terapia onde a gente vai se ouvir, primeiramente, e perceber o que, às vezes, ali na correria do cotidiano a gente não consegue perceber. Então, é só na terapia que a gente vai entender sobre as emoções, sobre como a gente reage, como a gente se comporta diante das situações, como é que a gente lida com os comportamentos, por que a gente tem dificuldade em dizer não, por que a gente tem excesso em reafirmar, por que a gente se anula. Então, só na terapia que a gente vai tentando conseguir esse autoconhecimento e desenvolvendo uma melhor qualidade de vida. Então, já fica aí a orientação para você, né? Qualquer sinal, né, de compra sem necessidade, né? Ou tá gastando além do que o seu orçamento mensal permite, né? Até mesmo que o cartão de crédito, gastando mais até do salário que recebe mensalmente. Então, coloque na balança, né? Precisa, assim, refletir sobre esse comportamento, procurar ajuda. Se não conseguir no momento, acho que um psicólogo, pelo menos um amigo ali, desabafar, né? Pedir, inclusive, ajuda. Ou uma família também. A família é muito importante também, né? Sim, quem tá ali no meio no convívio, né, do seu cotidiano, são pessoas que podem perceber isso de antemão. Mas, assim, outra dica com relação às redes sociais é a gente deixar de seguir alguns perfis, né? Pra evitar desinstalar aplicativos de compra, deixar de seguir alguns perfis, né, que estão ali sempre postando, por exemplo, lojas de roupa. Todo dia eles precisam postar porque eles precisam vender. Então, às vezes, mensalmente ou trimestralmente existe uma promoção que a gente vai acabar observando aquilo ali de forma desnecessária, consumindo de forma desnecessária. Então, uma dica, quem consome muita coisa pela internet, é parar de consumir alguns perfis, né? De consumir esses conteúdos, deixar de seguir lojas, deixar de seguir influenciadores que consomem muito, que você sempre quer o que aquela pessoa está utilizando, sempre você é influenciado demais pelo perfil daquela pessoa. Então, uma das dicas seria começar a desinstalar esses aplicativos e parar de seguir alguns perfis. Já é pelo menos um primeiro passo, né? Pra Exatamente. Inclusive, tem Instagrams, agora perfis, que são apenas para vendas, né? Vendas de lojas internacionais, como Shopee, Shein. E aí a pessoa vem e vende em cima ali para ganhar seu lucro também. É perfume, é joias. E aí todo tempo também tem as promoções. Ali é muito atrativo para se tornar um comprador compulsivo. Eu já vi algumas páginas assim, eu vejo, aí eu só olho, não vou seguir não, porque senão eu vou querer comprar mais ainda. E tem a questão da inteligência artificial, né? Quando você coloca, pesquisa por algum produto ou você fica muito tempo assistindo aquele conteúdo ali de compra, de consumo, mas Né? aparece para você consumir. Então, a gente precisa estar ligado nisso. Bombardeados de informações o tempo inteiro hoje nas redes sociais. Mas então essas foram as orientações dadas pela psicóloga, que é a Sângida Teixeira. E eu agradeço muito a sua participação, ter também tirado esse tempinho conversar com a gente, trazer essas orientações aos nossos ouvintes, mas eu deixo esse espaço também para você fazer suas considerações finais, dar mais algum recadinho também aos nossos ouvintes. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui falando de saúde mental. É sempre muito bom, sempre muito importante a gente voltar o nosso olhar para algo que é fundamental hoje em dia, que é o nosso maior tesouro, né? A nossa saúde mental, a nossa sanidade mental. E diante disso, a minha dica final é observar-se. Perceber se o consumo excessivo é porque você realmente precisa, pelo excesso de comparação, é para mostrar para o outro que você tem aquilo ali sem que realmente seja necessário. Então, a primeira coisa é a gente se perceber se eu compro porque eu tô feliz, se eu compro porque eu tô triste, se eu compro devido a algum desentendimento com alguém, se eu compro para exibir esse produto de alguma forma em que eu vá me sentir mais confortável, que eu vá me sentir melhor. Então, essas são as observações que são necessárias serem feitas. Além de que, terapia, né? É sempre bom, você vai descobrir uma nova versão sua, você vai tratar algumas coisas que você talvez não tenha percebido que são os responsáveis por esse comportamento do consumo excessivo. Então, a terapia e autoconhecimento é algo que vai te beneficiar e beneficiar quem vive à sua volta.
Então é isso, orientações dadas pela psicóloga Sângida Teixeira. Muito obrigada mais uma vez, parabéns pelo seu trabalho. E assim a gente vai encerrando então mais um podcast Entrevistas DPE. Eu te lembro que você pode ouvir essa e outras entrevistas acessando os canais oficiais da Defensoria Pública de Roraima, no Deezer, no Spotify e também no YouTube. Qualquer dúvida, digita @defensoriaRR. Muito obrigada pela sua companhia e eu te espero no nosso próximo encontro. Tchau, tchau!